Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Wanda, sou artesã e professora de crochê. E no passo a passo de hoje eu vou ensinar a vocês esse lindo tapete em crochê, em forma de margarida, todo trabalhado no ponto argola. Para quem não sabe, esse tapete é criação minha. E se vocês já me seguem lá no Instagram ou no Facebook, com certeza já viram fotos desse tapete. Inclusive, eu fiz para o quarto de uma bebê, que é filha de uma amiga minha. Para a execução desse tapete, vocês terão que praticar o ponto argola, caso não conheça, ou nunca tenha feito esse ponto. Eu recomendo que vocês pratiquem bastante antes de iniciar a confecção do tapete. Então, eu vou deixar aqui acima nos cards o vídeo onde eu ensino esse ponto, para vocês praticarem, ok? Agora, se você já domina esse ponto, então é só acompanhar o passo a passo, assista o vídeo até o final e se você gostar, já dê o seu like clicando em gostei, faça um comentário sobre o tapete ou sobre alguma dificuldade que você tenha no crochê, para que eu possa te ajudar. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam aprender também. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve e clica no sino para ativar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo que for compartilhado aqui no canal, ok? Agora confira uma lista de materiais e vamos dar início ao nosso passo a passo. Nós vamos iniciar o nosso tapete pela parte do meio, ou seja, da parte central, que é o miolo. Então, eu vou deixar o fio curto na frente aqui, nós vamos fazer um anel mágico. Então, eu vou girar o fio longo aqui entre os dois dedos, jogar ele para trás e segurar com esses dois. E agora aqui, vou introduzir a agulha abaixo do fio, trazer o fio que está lá atrás na frente, vou laçar este fio aqui atrás e vou prender no meu anel, tá? Ficando desta forma. Aqui nós temos uma correntinha que prendemos no anel. Agora, nós vamos trabalhar 8 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4. Finalizei aqui os 8 pontos baixos. Agora, vou pegar esse fio curto, puxar ele para fechar o meu anel e unir todos os pontos. Agora, aqui nós vamos prender no primeiro ponto baixo que fizemos com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e nessa próxima carreira eu vou trabalhar toda em ponto argola. Então, vão ser 8 pontos argola. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, venho aqui no próximo ponto baixo, passo a agulha por cima, venho aqui do lado esquerdo, pego o fio lá atrás, trago para cima, passo dentro do ponto baixo. E aqui eu prendo com o ponto baixo e solto a minha argola. Então, quem não assistiu o vídeo onde eu ensino o ponto argola, eu aconselho estar assistindo o vídeo e treinando bastante, tá? Para poder estar trabalhando o tapete. Então, eu venho aqui por cima, passo para o lado esquerdo, pego o fio lá atrás, trago dentro do ponto baixo. E agora, faço um ponto baixo aqui prendendo, tá? Solto a minha argola e vou trabalhar até dar 8 pontos argola, tá? Ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, trabalhei os 8 pontos argola. Aqui no primeiro, onde nós prendemos com um ponto baixo, nesse ponto baixo nós vamos dobrar as argolas aqui desta forma. Vamos aqui no primeiro ponto, vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e no mesmo ponto vou fazer um ponto baixo.
E agora vou fazer um aumento no mesmo ponto também, tá? Então, vou ficar com 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, sempre nos pontos baixos, onde prendemos os pontos argola, fazendo 2 pontos baixos, tá? Então, eu vou ficar com um total de 16 pontos baixos. Nós tínhamos 8, aumentando um em cada um, vamos ficar com 16, tá? Então, eu vou finalizar a minha carreira de pontos baixos e ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, trabalhei 16 pontos baixos, fazendo um aumento em cada ponto. Onde nós tínhamos 8 pontos baixos, ficamos com 16. Então, aqui eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós vamos trabalhar sempre deste lado, tá? Diferente de quando nós trabalhamos na forma quadrada ou retangular. Então, na forma redonda, nós trabalhamos sempre do mesmo lado. Então, aqui vai ser o meu lado do avesso, tá? E onde nós temos a argola, vai ser o lado de cima, tá? O lado direito. Este fio aqui do início, eu vou passar ele para o lado do avesso, para nós depois esconder ele, tá? E agora, vou ajeitar as minhas argolas aqui. Então, vamos dar continuidade. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira toda em ponto argola. Então, eu vou subir uma correntinha. Nós vamos trabalhar no total 16 pontos argola. Então, eu vou aqui no ponto baixo, introduzo a agulha, pego o fio aqui, passo a agulha por cima, vou lá atrás do fio atrás e trago aqui na frente. E faço um ponto baixo prendendo a minha argola. Introduzo a agulha no ponto baixo, passo a agulha aqui por cima, pego o fio lá atrás, trago na frente e prendo aqui o meu ponto com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar 16 pontos argola, tá? Como eu disse, quem não tem prática no ponto argola, é só estar vendo o vídeo onde eu ensino e praticando. E depois volta e faz o tapete, tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreira, finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, trabalhei 16 pontos argola, prendendo todos com um ponto baixo. Então, aqui, finalizei a carreira, vou aqui no primeiro ponto baixo, onde nós prendemos o primeiro ponto argola, nós vamos dobrar aqui a argola e vamos prender aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Vou subir uma correntinha e agora nós vamos trabalhar no mesmo ponto um ponto baixo. Vamos passar para o próximo, vou fazer aqui um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou aqui no próximo, um ponto baixo somente. No próximo, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos trabalhar nessa sequência, trabalhando um ponto baixo sozinho, no próximo um aumento. Um ponto sozinho, no próximo aumento. Então, nós vamos ficar no total com 24 pontos baixos, tá? Eu vou trabalhar toda essa carreira e finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira de pontos baixos, fiquei com 24 pontos baixos, trabalhando um ponto baixo sozinho e um aumento, tá? Então, aqui eu terminei a última sequência aqui, trabalhando 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vou aqui no primeiro ponto baixo do início da carreira, arremato aqui com um ponto baixíssimo. E nesta carreira, nós vamos trabalhar toda em ponto argola. Então, eu vou subir uma correntinha, vou aqui no próximo ponto baixo, estico o fio, passo a agulha por cima, pego o fio que está lá atrás, trago aqui na frente e prendo aqui com um ponto baixo, fazendo o meu primeiro ponto argola. Passo para o próximo ponto baixo, introduzo a agulha, estico o meu fio, passo a agulha por cima, vou lá atrás, passo o fio aqui dentro do ponto baixo e prendo com um ponto baixo a minha argola. Então, eu vou trabalhar desta forma até totalizar 24 pontos argola. Finalizando a carreira, eu volto com vocês.
Finalizei aqui a carreira, trabalhei 24 pontos argola. Agora vou aqui no primeiro, onde prendemos com um ponto baixo, vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. E agora nessa carreira nós vamos trabalhar toda em pontos baixos. Então eu vou subir uma correntinha, no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Vou no segundo, faço outro ponto baixo. Então eu fiquei com 2 pontos baixos seguidos. No próximo eu faço um aumento. Eu trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto. E agora vou fazer 2 pontos baixos seguidos. Um ponto baixo aqui acima do ponto baixo. Vou para o próximo, faço outro ponto baixo. E neste próximo faço um aumento. Ficando com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então eu vou trabalhar desta forma. Um ponto baixo, 2, um aumento. Um ponto baixo, 2, um aumento, até finalizar toda a carreira. E daqui a pouco eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos, trabalhei 32 pontos baixos no total. Vou aqui no primeiro ponto que iniciamos, arremato com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos trabalhar 32 pontos argola. Então eu vou subir uma correntinha. Vou introduzir aqui a agulha no próximo ponto baixo, esticar o meu fio, passar a agulha por cima. Vou lá atrás, pego o fio, trago aqui na frente, passando pelo ponto baixo. E faço um ponto baixo arrematando o meu ponto. Fiz a minha argola e agora vou fazer a segunda. Então, passo por cima, vou lá atrás, trago o fio aqui na frente, arremato e faço um ponto baixo. Passo para o próximo, da mesma forma. Então, eu vou trabalhando a minha carreira de pontos argola até totalizar 32 pontos. Finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, trabalhei 32 pontos argola. Notem que agora o nosso trabalho está começando a encurvar. Então, o que nós vamos fazer agora? Na carreira de pontos baixos, nós vamos repetir da mesma forma que trabalhamos a anterior. Vamos fazer 2 pontos baixos seguidos e um aumento, tá? Para poder ir abrindo. Então, aqui eu vou no primeiro ponto baixo, eu vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, vou fazer um ponto baixo aqui, vou para o próximo, faço outro ponto baixo e no seguinte faço um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, vou repetir. Um ponto baixo no próximo ponto, outro ponto baixo no próximo e um aumento aqui no seguinte, tá? Então, nós vamos trabalhar desta forma. 2 pontos baixos seguidos, um aumento. 2 pontos baixos seguidos e um aumento, até finalizar a carreira. E já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira de pontos baixos, foram 42 pontos baixos no total e teve um aumento de 10 pontos. Notem que a nossa carreira aqui, ela endireitou e não está mais encurvando a nossa peça, tá? Então, agora, eu vou aqui no primeiro ponto baixo e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. E agora, nesta carreira, nós vamos trabalhar toda em ponto argola. Nós vamos fazer 42 pontos argola. Vou introduzir a agulha aqui no ponto baixo, passar a agulha por cima, vou lá atrás, pego o fio, trago aqui na frente, faço um ponto baixo, prendendo a minha argola. Vou no próximo ponto baixo, introduzo a agulha, passo por cima aqui do fio, vou lá atrás, trago o fio na frente, passo por dentro do ponto baixo e faço um ponto baixo, prendendo a minha segunda argola. Venho aqui no terceiro ponto baixo, passo a agulha por cima, vou lá atrás, trago o fio aqui na frente e faço um ponto baixo aqui, prendendo a minha argola. Eu vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de pontos argola, foram 42 pontos argolas no total. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira. Notem que a nossa peça está encurvando novamente, tá? Então, eu vou fazer os aumentos
aqui na próxima carreira, igual eu fiz aqui na carreira de ponto baixo anterior, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, aqui eu venho no ponto baixo, arremato com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, faço meu primeiro ponto baixo no mesmo ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. E aqui no próximo faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2 pontos baixos seguidos, 2 pontos baixos juntos aqui, ou seja, vou fazer um aumento. Então, eu vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira, depois eu vou fazer a carreira de pontos argola, um na direção de cada ponto de base que der desta carreira, depois vou fazer mais uma com a mesma sequência, com 2 pontos baixos e um aumento, e depois vou fazer a quarta com a carreira de pontos argola, tá bom? Então, vou finalizar essas 4 carreiras e já volto com vocês. Finalizei aqui as 4 carreiras. A primeira trabalhei toda em pontos baixos, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, fiquei com 54 pontos baixos. A próxima trabalhei toda em ponto argola, trabalhando ponto sobre ponto. A terceira trabalhei toda em pontos baixos, trabalhando 2 pontos baixos e um aumento, fiquei com 72 pontos baixos. E aqui na última, trabalhei toda em ponto argola, trabalhando ponto sobre ponto. Agora, vou aqui no primeiro ponto baixo do início, onde eu prendi o primeiro ponto argola, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e agora nós vamos fazer uma carreira de aumento. Então, aqui eu vou no primeiro ponto, faço um ponto baixo, ou seja, no mesmo ponto que eu subi a correntinha. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. E aqui faço o meu terceiro ponto baixo. Em seguida, aqui faço um aumento, ficando com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Trabalho aqui 3 pontos baixos seguidos, um em cada ponto de base. E no próximo aqui faço um aumento, trabalhando 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou trabalhar por toda a carreira 3 pontos baixos seguidos e um aumento. 3 pontos baixos seguidos e um aumento. Eu vou repetir até finalizar a carreira. E ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos, trabalhei 3 pontos baixos seguidos e um aumento. Então, nessa carreira eu fiquei com 90 pontos baixos no total. Então, vou aqui no primeiro ponto baixo, arremato com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, e agora nessa carreira eu vou trabalhar ponto sobre ponto, todo em ponto argola. Então, introduzo a agulha aqui no ponto baixo, estico meu fio, pego o fio lá atrás e faço meu ponto baixo, prendendo o meu primeiro ponto argola. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer o ponto argola, é só voltar o vídeo e assistir a aula do começo, tá? E vamos trabalhar essa carreira toda em ponto argola, finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira de pontos argola, foram 90 pontos no total. Então, agora eu vou arrematar a minha carreira no primeiro ponto baixo aqui do início, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar a carreira de pontos baixos e fazer cada 3 pontos baixos um aumento. Então, aqui eu subo uma correntinha, vou no mesmo ponto, faço meu primeiro ponto baixo, vou no segundo, outro ponto baixo. Vou aqui no terceiro, outro ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos, agora eu faço um aumento. Então, eu vou seguir nessa sequência, trabalhando 3 pontos baixos e um aumento. Toda vez que vocês observarem que a carreira vai encurvando da peça, vocês façam um aumento, tá? Não tem uma regra certa para os aumentos, é de acordo com a necessidade. Então, toda vez que estiver a peça encurvando, vocês façam um aumento na carreira de pontos baixos, repetindo o que fizeram na carreira anterior, ok? Então, eu vou terminar a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira de pontos baixos e a carreira de pontos argola, tá? Então, eu resolvi fazer a carreira de pontos argola, trabalhando ponto sobre ponto. Na carreira de pontos baixos, deram 112 pontos baixos, trabalhando 3 pontos baixos e um aumento.
e na carreira de pontos argola deu 112 pontos argola. Agora eu vou aqui no primeiro ponto baixo, onde fizemos o primeiro ponto argola, arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e nessa carreira nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e fazer um aumento, tá? Então, eu vou aqui no primeiro ponto, onde nós subimos a primeira correntinha, no mesmo lugar aqui faço um ponto baixo e vou trabalhar mais 3 seguidos. Vão ficar com 4. Então, eu tenho 2, 3 pontos baixos, 4. E agora vou fazer um aumento. Então, eu vou trabalhar nessa sequência 4 pontos baixos seguidos e um aumento por toda a carreira. E depois que eu finalizar essa carreira, eu trabalho ponto sobre ponto fazendo outra carreira de ponto argola, tá? Então, eu vou finalizar e já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira de pontos baixos, trabalhando 4 pontos baixos e um aumento, e finalizei a carreira de pontos argola. Cada carreira deu 134 pontos, tá? Então, aqui nós vamos no primeiro ponto baixo e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Essa aqui é a última carreira que nós vamos trabalhar e nós vamos fazer ela toda em ponto baixíssimo. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, até totalizar 134 pontos baixíssimos, tá? Eu vou finalizar essa carreira e terminando eu volto com vocês. Finalizei aqui o miolo da flor, trabalhei 20 carreiras alternadas de pontos baixos e ponto argola e a última carreira fiz em pontos baixíssimos para dar o acabamento. Lembrando também que a última carreira de pontos baixos nós fizemos 4 pontos baixos e um aumento. E agora, na parte da pétala, eu vou trabalhar 26 carreiras. Ou seja, vou aumentar mais 6 carreiras, ou seja, 3 carreiras de pontos baixos e 3 carreiras de ponto argola, sendo uma de 5 pontos baixos e um aumento, depois a próxima com 6 pontos baixos e um aumento, e por último 7 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou trabalhar essas 26 carreiras e volto para nós darmos continuidade e fazer a nossa pétala. Bom, pessoal, aqui já iniciei a minha pétala, além das 20 carreiras, igual eu trabalhei no miolo, aumentei mais 6, sendo a primeira de pontos baixos, trabalhadas com 5 pontos baixos e um aumento, depois a próxima carreira toda em ponto argola, depois trabalhei uma carreira de 6 pontos baixos e um aumento, a próxima toda em ponto argola, e depois trabalhei uma carreira de 7 pontos baixos e um aumento, e finalizei aqui a carreira toda em ponto argola, tá? Então, agora nós vamos arrematar aqui no primeiro ponto do início com um ponto baixíssimo e nós vamos trabalhar do lado direito agora, tá? Então, eu vou virar a minha peça aqui e nós vamos iniciar aqui subindo uma correntinha e no mesmo ponto de base vou fazer um ponto baixo e na sequência eu vou trabalhar 23 pontos baixos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4. Eu vou finalizar os 23 pontos baixos e já volto. Finalizei aqui os 23 pontos baixos, nós trabalhamos do lado de cima e agora nós vamos trabalhar do lado do avesso. Então, aqui finalizamos os 23 pontos baixos e agora nessa carreira nós vamos trabalhar todo em ponto argola. Nós vamos diminuir um ponto de cada lado, tá? Então, eu vou pular este primeiro, vou no segundo ponto baixo, vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, vou aqui introduzir a agulha no próximo ponto baixo e vou fazer aqui um ponto argola. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar no penúltimo ponto. Então, eu vou diminuir um ponto de cada lado, tá? Então, eu vou ficar com 21 pontos argola. Então, eu vou finalizar e já volto. Finalizei aqui os 21 pontos argola, trabalhei do lado do avesso, agora vou virar do lado direito, ou seja, do lado de cima. E agora, nós vamos trabalhar a próxima carreira toda em ponto baixo. Então, nós vamos diminuir um ponto de cada lado. Então, eu vou pular este primeiro, vou no próximo, arremato com um ponto baixíssimo. E agora subo uma correntinha, no mesmo ponto faço um ponto baixo. E vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar no penúltimo.
e volto com vocês para nós darmos continuidade. Finalizei aqui os pontos baixos, como vocês podem ver, trabalhando a partir do segundo e deixando um sem trabalhar, tá? Então, agora nós vamos trabalhar agora do outro lado, ou seja, nós vamos trabalhar do lado do avesso e vamos trabalhar toda em ponto argola. Então, eu vou pular este primeiro ponto, vou no segundo, vou arrematar com um ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha e aqui no próximo ponto faço o meu primeiro ponto argola. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, trabalhando em cada ponto um ponto argola, tá? E vou deixar o último ponto sem trabalhar. Então, eu vou terminar e já volto. Finalizei as 4 carreiras, já arrematei o fio, cortei, escondi no avesso, trabalhei a primeira em ponto baixo, a segunda em ponto argola, a terceira em ponto baixo e a última aqui em ponto argola. Então, agora nós vamos trabalhar aqui na lateral da nossa pétala, menos aqui embaixo, tá? Nós vamos trabalhar essa carreira toda em ponto argola no fio amarelo. Então, aqui eu vou pegar o meu fio, já coloquei uma argolinha na agulha, vou introduzir a agulha aqui do lado esquerdo no primeiro ponto e vou prender com um ponto baixo. E agora vou iniciar a minha carreira de pontos argola. Vou introduzir a agulha aqui no próximo ponto, faço o meu primeiro ponto argola, vou no próximo, faço outro ponto argola. E vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Até chegar do outro lado. E volto com vocês daqui a pouco. Bom, aqui terminei de trabalhar toda a volta aqui no ponto argola, do lado do avesso, tá? E aqui do lado direito nós vamos trabalhar agora no fio vinho. E vamos trabalhar o ponto baixo. Então, eu vou aqui no início aqui do lado esquerdo, onde nós fizemos o primeiro ponto argola, nós vamos introduzir a agulha aqui e vamos prender com um ponto baixo. Então, essa carreira eu vou trabalhar ponto sobre ponto, toda em ponto baixo. Depois eu vou virar a minha peça do avesso, vou trabalhar toda em ponto argola a segunda carreira, trabalhando ponto sobre ponto, do lado do avesso. E depois, a última carreira eu volto para finalizar junto com vocês, tá? Então, eu vou trabalhar essa do lado de cima, do lado direito, toda em ponto baixo, depois vou virar do outro lado e vou trabalhar toda em ponto argola, ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou finalizar essas 2 carreiras e já volto com vocês. Finalizei aqui as 2 carreiras, trabalhei a carreira de pontos baixos do lado de cima e a carreira de ponto argola do lado do avesso. Agora, vou trabalhar a carreira de acabamento do lado de cima. Então, aqui, vou no segundo ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou trabalhar ponto sobre ponto, sempre trabalhando ponto baixíssimo até chegar do outro lado, tá? Então, eu vou trabalhando dessa forma até chegar no último ponto da carreira. E terminando, eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a parte do acabamento, já arrematei o fio, cortei, escondi no avesso da nossa peça, ficando desta forma, tá? Então, ficou pronta a nossa pétala. O espaço é pequeno, não dá pra ver direito, mas depois eu vou estar deixando as fotos depois do tapete pronto, tá? A próxima etapa é a montagem das pétalas no miolo, tá? Então, daqui a pouco eu retorno com a montagem. Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos a emenda das pétalas com a parte do meio, que é o miolo, nós vamos esconder os fios que ficaram soltos em cada peça. Então, aqui eu tenho uma agulha de tapeçaria, já coloquei o fio na agulha e nós vamos esconder esse fio aqui no avesso da pétala, tá? Introduzindo entre os fios aqui abaixo e vamos puxar e vamos escondendo aqui abaixo, tá? Até termos certeza que não vai escapar mais. Então, aqui eu puxo o fio, pego a tesoura e aqui eu vou cortar, tá? Ficando escondido o fio e não vai aparecer, tá bom? Então, agora, a próxima etapa vai ser a emenda das pétalas no miolo. Nós vamos usar
a agulha de tapeçaria e vamos usar o fio vinho, ok? Então, daqui a pouco eu volto para nós darmos continuidade. Bom, pessoal, para nós iniciarmos a emenda de uma pétala no miolo, aqui eu prendi com os alfinetes, bem aqui na parte de cima, sem pegar as argolas do lado direito, tá? Então, com o fio já na agulha, aqui eu já dei um nó. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, onde eu coloquei o primeiro alfinete. Então, venho aqui na parte de vinho, pego 2 argolinhas, vou puxar aqui. E depois, eu vou aqui, do lado do miolo, pegar aqui essas 2 argolinhas aqui, ó. Tá? Então, introduzo na primeira e na segunda. E vou puxar aqui o fio. Aí, vai ficando preso aqui, tá? Aqui eu passo para o próximo ponto, pego 2 argolinhas, venho aqui no próximo ponto da pétala, pego também 2 argolinhas, tá? E puxo o fio aqui para o outro lado, tá? Desta forma. Então, ele vai costurando em forma de vai e vem, tá? Então, introduzi aqui no vinho, venho aqui agora aqui, nesses 2 aqui, deixa eu pegar bem aqui, nesses 2 fios aqui do amarelo. E agora, vou pegar 2 fios aqui do miolo também. Então, passo para o outro lado. Venho no próximo, pego 2 fios aqui do amarelo e 2 fios aqui do vinho. E passo para o lado de cá. Tá? Então, eu vou trabalhar desta forma, indo e voltando. Estou aqui nesse ponto, venho aqui no próximo, venho aqui no amarelo, pego também 2 fios do amarelo e trago o fio para este lado. Então, nós vamos trabalhar em forma de zigue-zague, tá? Indo e voltando. Venho aqui no próximo, pego 2 argolinhas, venho no vinho também. Passo o fio para cá. Tá? E nós vamos costurando até chegar aqui no final, ok? Então, eu vou terminar a minha costura trabalhando desta forma que eu expliquei, em forma de vai e vem, zigue-zague. Então, aqui eu venho no próximo, pego 2 fios, pego os 2 de lá e puxo. Vou no próximo, pego 2 aqui, 2 lá e puxo para o outro lado, tá? Até chegar aqui no final. E finalizando, eu volto com vocês, ok? Bom, pessoal, que finalizei a emenda da primeira pétala, já aproveitei e emendei as demais, foram 5 pétalas no total. Nós emendamos ela pelo lado do avesso, apenas na parte que vai costurada entre o miolo e a pétala, ok? Agora, nessa parte aqui, entre uma pétala e outra, ela fica solta. Então, eu preciso costurar mais ou menos na medida de uns 4 a 6 dedos aqui, no caso aqui na medida dos meus dedos, tá bom? Então, eu vou costurar pelo lado do avesso, então, eu vou puxar aqui pro lado do avesso e vou costurar nessas partes daqui, tá? Onde fizemos o ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar a agulha, já coloquei o fio e já fiz nozinho para prender. Então, vou aqui no primeiro ponto aqui, encostado no miolo dessa pétala e vou no primeiro ponto da outra pétala. Passo a agulha de um lado para o outro e o nozinho aqui está preso. Venho aqui no segundo ponto, passo da mesma forma. Vou pegar aqui, passando pelas 2 alças, tá? E depois vou ali no próximo. Então, eu vou emendando desta forma. Deixa eu puxar aqui. Não deixem pegar nas alças, tá? Das argolas. Então, aqui eu passei de um lado para o outro. Então, eu venho aqui no próximo ponto, introduzo a agulha, venho aqui no terceiro, passo também nele, de um lado para o outro, tá?
Então, eu passo desta forma. Ali eu passei de um em um, para vocês estar visualizando, tá? Então, aqui eu venho no próximo, introduzo a agulha aqui, nesta direção, tá? E venho, passo no próximo da outra pétala, desta forma. E vou unindo as duas pétalas. Venho aqui no próximo, pego as duas alças, venho aqui no próximo do outro lado, pego as duas alças. E vou passando o fio desta forma até chegar na medida dos meus 6 dedos, tá? Aí eu vou arrematar, cortar o fio e esconder no avesso da nossa peça. Então, eu vou terminar e finalizando eu volto com vocês, ok? Bom, pessoal, ficou pronto o nosso tapete. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse tapete vocês podem fazer ele em qualquer tamanho, sempre usando a regra do diâmetro do miolo. E nas pétalas, sempre fazendo 6 carreiras a mais na parte circular, tirando base a parte do miolo, como eu explico na aula. E nas pontas das pétalas, onde vai emendado no miolo, trabalho de 4 a 6 carreiras de diminuições. Vocês façam a quantidade de carreiras que achar necessário. Não existe um padrão e nenhuma regra, certo? E nas partes circulares, tanto do miolo como das pétalas, não existe uma regra de aumento também. Vocês aumentem os pontos das carreiras de acordo com a necessidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários, que assim que possível responderei, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu já me despeço de vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo passo a passo.